Fala pessoal, sejam todos bem-vindos em mais um Stellar Cash. Esse Stellar Cash é para trazer uma história assim que foi sofrida, cara. A história dele foi assim, realmente cada fase teve uma situação que vocês vão conhecer e é importante, né? É importante vocês entenderem que para quem quer ser aprovado no CFO tem que treinar para todas as fases, é importante. As demais fases reprovam, né? E exige uma atenção especial. E a história dele teve vários momentos ali de tensão, momentos ali que ele pensou em desistir, como todos os demais, mas vocês vão perceber que aqui teve uma carga emocional um pouco maior. Acompanhe, acompanhe essa história. É uma pessoa que eu conheço já há algum tempo, inclusive trabalhou aqui no Estelar, né? Eu acompanhei de perto, né, toda essa luta, né, até chegar à sua aprovação. Ele é um cara muito guerreiro, nunca desistiu. Mesmo com todas as dificuldades, ele sempre teve motivação e continuou sempre lutando até o fim, até chegar à sua aprovação. Uma pessoa que nasceu na cidade de Cururupu, veio para São Luís estudar e hoje está aqui aprovado no curso de formação de oficiais Polícia Militar. É ele que eu chamo. Parabéns, meu irmão. Seja Prazer, meu irmão, estar bem-vindo aqui. ao nosso Stellar Cash. Obrigado. Maravilha, viu, te Esse ver lá aqui, tem cara. um gostinho especial, Pedro, né, capitão? demais, cara, demais, demais. Eu acompanhei, assim, de perto, né, toda essa trajetória tua ao longo desse processo que não é fácil. Não é fácil, é muito difícil, mas, assim, a forma como aconteceu tudo, né, e a gente vai contar com detalhes aqui cada fase, né, a gente vai até para que seja um aprendizado para os demais alunos. Foi muito difícil, né? E para começar a falar, né, tudo começou com um sonho, né? Mas no decorrer da minha trajetória foi ficando mais difícil. Eu costumo dizer que a pessoa, o homem, quando ele tem uma companheira, 50% do tempo dele é para namorada, para esposa. Aí quando a gente tem um filho, tudo se torna mais difícil. Aí 85% do teu tempo, da tua energia é para tua esposa e para teu filho. Aí a pergunta que eu sempre me fazia é como eu, com meus 15% que eu tenho, vou conseguir competir, concorrer com um cara que ele tá 100%. Aí é que veio aquela questão da estratégia para transformar, para fazer com que os meus 15% fosse superior ao 100% do outro candidato, né? A gente fica sempre se É, comparando, né, a gente se compara: "Poxa, eu tenho pouco tempo de estudar, tenho que dar atenção para meu filho, para minha esposa, trabalho. Será que eu consigo, ser aprovado em um concurso tão difícil como esse, né, tão concorrido, com pessoas aí que têm 8 horas, 9, 10 horas por dia e não só estuda, não uhum. trabalha". A gente fica se comparando. E a minha dificuldade foi justamente isso. Eu enfrentei essa jornada de trabalho normal, né, de 8 horas, e além disso eu tinha faculdade, né. Aí o tempo que eu tinha para estudar era 10 horas da noite até ficava até 1h30, era esse tempo que eu tinha para estudar. E eu tinha que fazer com que esse tempo ele fosse o mais eficaz e eficiente possível para que eu conseguisse minha aprovação. E nesse podcast você vai conhecer como é que ele fazia isso, porque isso aí, cara, assim, é extremamente complicado. Você trabalhar, Aham. estudar Depois de e estudar. fazer faculdade, eu diria que é a trinca que é assim que o pessoal mais fica, acaba desistindo, essa é a verdade. Quando a pessoa está trabalhando, estudando e fazendo faculdade, geralmente a pessoa desiste no caminho e não completa. E eu quero saber como foi isso, mas antes, vamos voltar lá para o início. Como é que foi ali o Pedro, né, que lá de Cururupu, né, nasceu na cidade de Cururupu. Isso. Como foi o teu ensino médio? Como é que foi a tua base estudantil? Sempre foi Assim um aluno legal, um aluno Assim, bom? o meu ensino médio, para ser sincero, eu não tive uma base consolidada como a maioria acho, eu acredito que as pessoas que estão assistindo aqui não têm. A gente vendo, querendo ou não, nosso ensino público, ele não é um ensino de qualidade, não é o que a Constituição Federal diz, né? Eh, e a gente já chega com esse desequilíbrio, né? Aquele cara que ele já vem de uma escola particular, querendo ou não, tem um suporte melhor. Aí eu me vi nesse cenário, como é que eu vim de uma escola pública, que eu não tive essa base de assuntos que o vestibular cobra, eu vou concorrer com esse cara que ele veio de uma escola particular. Prova da UEMA não tem cota para escola Pois é, pública, então realmente isso é muito, é todo mundo concorrendo no mesmo barco. Eh, aí que entra o Estelar, né, que ele já te traz esse ensino que é direcionado, que dá essa possibilidade de eu com menos conteúdo, com menos tempo, conseguir concorrer com esse cara que ele tem
mais conteúdo, teve uma base consolidada do ensino médio e mais tempo de estudo. A gente já vê que as aulas elas são bem direcionadas, né? O que me Exatamente. ajudou muito, capitão, eu sempre fui muito ruim em química. Aí, eu conversando até com a Francília, que também foi minha coordenadora aqui do Estelar, aí, Francília, não sei como eu vou fazer com essa prova de química, ela vai me dar um couro, ó. Aí, na semana da prova, o professor Daniel, ele tava gravando as resoluções, né? Duas ou três questões que ele trouxe bem parecidas caiu na prova. Aí eu consegui fazer 4 de 5, errei só uma. Mais difícilzinho eu errei. Cara, foi impressionante, Foi, né? parece que foi 3 Foram, questões que foram, ele foram, o que ele falou na caiu. live caiu exatamente. E eu costumo dizer, cara, o método Maximus, ele é muito bom porque ele te entrega aquilo que realmente vai cair. Tu não precisa te aprofundar em coisas desnecessárias. O que tá ali é o que vai, é o que tu precisa. Então tu economiza teu tempo. Por exemplo, tu, né? Talvez, eu acho que tu não teve a prova a matéria de química no teu ensino médio, Não com foi. certeza foi muito rasa, né? Tu não teve uma boa base. Então, aí o nosso curso te trouxe aquilo que é necessário, né? No aprofundamento necessário para que tu gabaritasse, né? Essa prova, Fica né? a Para que questão tu do direcionamento do da professor. banca, né? Então, assim, então tu não teve uma boa base, né? Tu fez um ensino médio ali ruim. De onde é que veio a ideia de buscar seguir carreira militar, CFO? Que é, Sempre foi um sonho. Eu sempre quis ser policial militar. Não nesse tempo, quando eu terminei meu ensino médio, eu não sabia o que era CFO. Eu fui conhecer o CFO por meio do Marcos, né? O Cadete Felipe, que ele hoje em dia é cadete primeiro ano da polícia, né? É ele que trouxe essas informações, né? E que muita gente não sabe, né? Como é que eu vou ingressar, como é que eu vou ser um oficial da Polícia Militar no Maranhão, que hoje em dia está muito próximo de mudar, né, capitão? sim. Então, essa informação do CFO veio através dele. Eu sempre quis ser policial militar, foi um sonho sempre que eu carrego comigo desde a infância. E o Marcos foi uma outra pessoa que passou, né, inclusive tá o podcast dele aqui no nosso canal. Ele é aluno do Estelar Outra aprovação também. sofrida, né? Outra aprovação também sofrida. A galera de Cururupu, rapaz, sofre, meu irmão. Tem sofrido, mas todos têm alcançado, né? É, Que não tinha desistido, que não desistiu, né? graças a Que não Deus. desistiu. E é justamente isso, né? O justo ele pode cair 7 vezes, né? Mas ele se levanta todas as vezes que ele cai. E é isso que é, distingue o aprovado do reprovado. É quantas vezes tu te levanta, quantas vezes tu tenta. E teve até uma situação no ano passado, que foi quando a gente se conheceu, né? A gente gravou o podcast achando que ia dar certo nossa aprovação, né? Só que infelizmente não deu, você se lembra, né? Lembro. Aí, no mesmo dia, ó, pra vocês verem, no mesmo dia que eu vim gravar o podcast que não deu certo minha aprovação, eu descobri a notícia que meu filho tava vindo, né? Aí imagina, eu reprovado, sem emprego. Por isso que eu falei que esse podcast aqui ele tem um gosto especial, porque o senhor foi um cara que me acolheu no momento de vulnerabilidade, né? Eu precisava de um emprego, o senhor abriu a porta do Estelar para mim. E nesse período que eu fiquei trabalhando com o senhor, eu sempre teve essa preocupação de, capitão, tô precisando de um tempinho para estudar. O senhor sempre deu esse tempo, né? Isso também foi importante, porque tem empresas, né, que são muito frias em relação a isso. O senhor é o cara que acredita na educação, isso possibilitou. Eu vi muito isso, né? Naquele momento, né, que tu tava muito mal, daquela tua reprovação e que não deu certo. Aí veio a notícia, né, do filho, né, que é uma notícia muito boa, mas para aquela situação que tu vivia naquele momento, Financeiramente, financeiramente, porque vamos colocar aqui, como é que era a tua situação naquele momento? a gente já, Conta aí a tua situação financeira naquele momento. quando eu vim para cá, para São Luís, eu vim para estudar, eu comecei a faculdade de Direito, né? Tô quase concluindo, né, aliás, só que eu vou precisar trancar para começar o CFO. E eu vim para cá com a minha mãe e minha tia me ajudando, só que com uma dificuldade muito grande. Às vezes faltava coisa lá para poder eu conseguir ter o transporte aqui. Eu sou filho de a minha mãe, ela é secretária de cartório, né? Não tem um salário muito bom, mas ela sempre fez um esforço muito grande. Ela estava até conversando hoje comigo para dar pra gente, para o meu irmão, que ela não teve. Aí eu não tinha um emprego, fui aprovado no CFO e tava com FIA a caminho. Aí como é que faço para contornar essa história? E eu queria tempo para estudar, só que eu não tinha mais tempo. Falei, tem que passar agora, cara. Tinha que passar. Só que eu andei muito lendo sobre a questão do abandono de Deus.
Mesmo eu fazendo tudo certo, estudando, dedicando minha vida a Deus, eu via que nada estava dando certo. Aí eu, cara, eu tô fazendo alguma coisa de errado. Só que aí que eu comecei a ler, né? E Deus ele te deixa passar por esse processo, por esse deserto, né? Só que chega uma hora que ele fala, para. Só que aí a gente pensa, né? A gente tá passando pela dificuldade, a gente acha, poxa, já devia ter parado há muito tempo lá atrás, né? Só que quando a gente chega no topo, a gente vê, realmente tinha que passar por aquilo. Tinha que passar por isso para eu chegar aqui e ter esse gosto mais gostoso da vitória. E foi justamente o que aconteceu, capitão. É, cara, quando a gente passa por essas situações, a vitória ela é muito mais saborosa, né? É muito mais saborosa porque eu lembro muito bem de Tito falando, né? Quando tu contou, né? Que tava vindo filho e toda aquela situação que tu passou, que a gente vai contar com detalhes e tu ficava naquela incerteza, né? Porque assim, a vida da pessoa que tá estudando, ela é incerta, tu não sabe. Aí tu, aí o que que passa na cabeça da pessoa? Poxa, eu continuo nesse meu sonho ou eu vou trabalhar Para sustentar o para futuro que tá sustentar chegando. que tá chegando? Todo mundo vai falar: "Não, eu vou trabalhar", mas se eu trabalhar tu não tinha nenhuma formação, pra ter um emprego, já tu ainda não estava formado, né, na área, e talvez se tu dependendo do emprego que tu fosse ter, tu ia ter que ocupar todo dia, Não né, o ia ter dia tempo inteiro. para. Não ia ter tempo de estudar, não ia ter tempo de estudar. Então, assim, a pessoa muitas vezes ela tem que abrir mão do sonho dela. Aí a minha situação foi isso. Eu não. É, como a minha esposa ainda estava grávida, eu tinha esse tempo porque quando a criança nasce, realmente emana muita. É desgastante. É bom, né? Uma sensação descritivamente ser pai. Mas só que a gente gasta muita energia. Aí o que eu tava. A minha mente era, cara, se eu não passar agora, eu não vou ter como estudar mais. Porque eu vou ter que dar atenção pro meu filho. Aí por isso que eu falei, é aquele momento que Deus falou, para, não, aqui, você vai até aqui. E eu lembro que teve um momento que eu ajoelhei no banho, chorando, falei, Deus, não tem mais força não. Agora tem que ser pelas suas pernas, Deus. Aí nesse momento começou tudo a dar certo. Aí, inclusive saiu minha aprovação em medicina, saiu minha aprovação no CFO. Nada, parece que tudo que tava travado, a partir daquele momento deu certo, entendeu? Começou a fluir. Que massa, né. Como é que o que que tu conversava o que que tu conversou com a tua esposa naquele momento ali que tu soube, que tu foi reprovado? Naquele momento ali, que eu acho que talvez ele tenha sido ali o momento mais crítico, né. O que que vocês conversaram? Em algum momento Rapaz, capitão, assim, foi uma conversa muito sem graça, porque eu acho que eu vi o senhor falando quando o senhor foi reprovado pela primeira vez. Eu lembro do senhor contando a história que seu pai comprou uma caixa de foguete, colocou debaixo da cama, sim, e assim, eu acho que o senhor passou pela mesma situação, achando que tudo ia dar certo, só que o senhor ter que juntar os cacos daquele sonho, recolher o orgulho e começar tudo de novo. Eu acho que essa é a parte mais difícil. Começar tudo de novo. se reconstruir, né, cara, Exatamente. começar porque, eh, contando vamos essa história, até tu chegar aqui, tu te dedicou demais, pô, né. Então, Tu te dedicou muito, tu estudou demais, né. Isso que dói, pô, é isso que dói. aí tu pegar tudo aquilo e juntar e ter que reconstruir, Porque recomeçar de novo. o cara que tá aí, ó, que reprovou, que nem estudou, ele não tá nem aí, pô. O cara que tá que tá fazendo a prova por fazer, ele reprovou, nem aí. Agora dói é quando tu te dedica 1 ano, 2 anos. Aquelas noites sem dormir. Pô, isso dói. Isso é dolorido, olha. Dói é isso, dói é o tempo que tu te dedicou. Mas é isso que tu falou: "Pô, se eu vou parar, eu vou parar, eu vou largar o meu sonho. Todo esse tempo que eu me dediquei ao longo desse tempo todinho aqui, Jogar fora, eu né. vou jogar fora", entendeu? Tu só vai perder se tu desistir, né. Tu só vai perder se tu desistir. Mas não é fácil não, mas não é fácil, né. Falando dessa história do foguete, foi Foi dolorido, dolorido, né, capitão? porque eu me dediquei muito, né, eu vi meu pai acreditando tanto em mim que comprou um foguete, deixou, né, deixou já pronto e aquilo ali eu: "Caramba, eu tenho que dar orgulho para o meu pai", ele já comprou até o foguete, já com a certeza que eu ia passar, e eles tinham a absoluta certeza que eu ia passar. Aí eu chego lá e: "Ah, eu não passei", caramba, aí ver o olhar do meu pai assim, e ele via que eu estava estudando, eu estudei muito, pô, estudei muito. E a gente se prepara tanto, né, cara, E acredita que vai dar certo, que né. vai dar certo e começa a dar como tu falou, começa a dar tudo errado e tu pensa: "Pô, eu vou desistir", né. Só que aí, né, cara, meu pai botou o foguete ali pertinho, né, ali perto da porta Você ali da estudava indo eu pro estudava olhando para o pro foguete foguete. embaixo da cama.
Aí eu lembrava do olhar dele assim, não vou nem dizer decepção. Na hora ele ficou assim, poxa, tá bom, ele pegou e guardou, entendeu? Ele ainda tava acreditando, ele não jogou, ele deixou lá. Ele sabia que um dia eu ia passar. E eu sentado ali na minha mesa, tipo, 1 da manhã, eu ficava assim, rapaz, eu vou dormir, tô cansadão. Eu olhava o foguete ali, ó, porque a porta ficava meio entreaberta assim, eu olhava, égua, não, eu vou ficar mais um pouquinho. Esse é o horário que começa a vir os pensamentos intrusivos, né, capitão? Quem estuda esse horário sabe, ó. É complicado, é difícil, cara, é muito difícil. Mas assim, e nesse momento, Pedro, né, quando o que que tu mudou? Porque assim, tu já tinha uma noção, né? Esse primeiro ano, tu tinha quantos anos nessa época? Quando tu Tinha 19. Tinha 19 para 20. 19 para 20, novo. Pedro, nesse primeiro ano, né? Como é que foi a tua preparação para fechar as lacunas, né? Porque tu não teve base, né? Tu teve um ensino médio ruim ali. Como é que tu estudava para chegar no nível competitivo, pô, para passar em medicina e no CFO? Tu passou em dois cursos Extremamente concorrido. extremamente concorridos. Na verdade, foi uma trinca, né? Foi direito, CFO e medicina. Pois Direito eu já é, tinha passado. como foi que tu conseguiu, assim, fechar, vindo de uma escola pública, lá do interior do Maranhão, que tu não viu nem química, né? Como tu falou aí, a matéria de química tu nem via, né? Porque isso cara, isso infelizmente isso é uma realidade. E para piorar a situação, eu peguei o meu último ano, que foi o terceiro ano, que tem conteúdos muito importantes. Para vestibular, eu peguei a pandemia. Aí não estudei nada. Aí eu fui literalmente cru, sem nada para me preparar pro vestibular, né? Sim. E respondendo a sua pergunta, eu vi assim, eu vou fazer a análise do meu perfil aqui. Eu vou ver o que eu sou bom. Eu sempre tive muita afinidade com matérias de humanas, que é história, filosofia, sociologia, geografia. Pô, já tem uma base legal aqui, é que eu consigo desenrolar. Essas matérias, eu via o que eu precisava, que eu ainda não tinha, os conteúdos que eu não tinha visto, e estudava só por questão. Era questão, questão, questão. É, matemática, física, química e biologia não tem base. Eu tenho que ir do começo. Assistir aquelas aulas dos módulos iniciais todas, até chegar no nível bom que dá de fazer as questões. Bem aí que eu vi, eu já estou no nível bom, só para questão, aí é simulado. Simulado. Já trazendo essa parte simulada aqui, é uma coisa muito importante, não só pela questão do conteúdo. Quando você está fazendo simulado, você está preparando seu corpo biologicamente, né? Ficar 6 horas sentado numa prova não é. Precisa de treino. Assim, o corpo desgasta muito, a gente não é acostumado, né? E essa foi a diferença do ano que eu reprovei pro ano que eu fui aprovado. Eu já tinha preenchido essas lacunas e estava partindo só para corrigir os detalhes que faltavam. E o que corrige é a questão, o treino. A gente procurava as questões que eu montei um grupo de estudos, que isso é muito importante, porque as noites que eu estava desanimado, não queria estudar, inclusive o Matheus, do meu grupo de estudos, a gente dava estudo solitário nós dois. Ele foi aprovado também, veio no podcast, a gente tava de madrugada. Aí no dia que eu tava desanimado, ele, pô, cara, bora estudar, bora fazer questão. Isso me ajudou muito. Porque tu tem uma pessoa que te puxa assim pra cima, é importante. Aí, do mesmo jeito, era ele. Ele me ajudava nas dificuldades que eu tinha, eu ajudava ele nas dificuldades que ele tinha, que no caso ele tinha muita dificuldade em redação, e eu tinha muita dificuldade em química. E ele faltou um período para se formar em química. Isso me ajudou também bastante. Pô, tá junto, né? Tá junto de pessoas ali que te colocam pra cima, né? Te levantam, né? Às vezes a pessoa tem amigos, né? Que só te chamam pra Pra sair, pra beber, beber, tá? Agora, e às vezes eles não entendem, né? Tu fala assim, pô, porque eu quero ser aprovado nesse concurso aqui. E eles começam a te até falar assim, ah, pô, esse cara só quer ser agora, ficou sumido, sumiu e tal, não fala mais com ninguém. Aconteceu isso contigo? demais, demais, capitão. Assim, para ser sincero, a maioria das amizades que eu tinha antes de começar a estudar, eu perdi. Tem 3 ou 4 amigos que eu tenho assim, que não são desse ciclo de estudo, que eu ainda tenho hoje em dia, porque realmente o pessoal não entende. E são vibes diferentes, né? Só que é aquele meme, né? 5 anos de dor e 50 anos de liberdade, né? Só que o pessoal prefere trocar, prefere 5 anos de liberdade para ter 50 anos de dor, né?
Exatamente. E, cara, tá perto de pessoas é fundamental. Isso aí, tá inserido em um grupo. Se vocês forem assistir nosso podcast, a gente sempre tem alguém, eles falam que estavam inseridos em um grupo de estudos ali, de pessoas com o mesmo objetivo. Que a nossa comunidade estelar proporciona isso também, né? Às vezes, ali tem um grupo onde Você vai conhecendo. eles vão se E conhecendo foi, dentro do grupo. e foi através daqui que eu conheci essas pessoas. Ah, o Eu Matheus conheci o conheceu por aqui? Matheus, o Guilherme, que hoje é cadete também, Andrei, cadete Lobato. Ah, foi, porque daquela vez que Daquela tu vez, reprovou, tu conheceu eles nos treinos, né? e é uma coisa super interessante, capitão. Que a gente conheceu, eu conheci eles nos treinos e essa parte desse acompanhamento pós-prova é só o curso Estelar que tem, né? Só o Estelar que faz, gente. Só o Estelar. Mas não é só e não é só também essa parte física foi a principal, né? Porque a gente é, foi um dos efeitos do estudo que eu tive. Eu adquiri uma ansiedade muito grande. Essas noites sem dormir fizeram muito mal. Aí o meu corpo, ele mostra os efeitos, né? Eu engordei, cheguei a pesar 120 quilos, cara. Ó. Aí quando eu fui treinar, tava mal, Durante o teu período de estudo, tu não treinava, não então. treinava. Só Isso foi um estudando. erro. E quem tá assistindo isso aqui não pode cometer esse erro de forma alguma. Porque é difícil recuperar esse tempo perdido depois. Porque também, Pedro, tu trabalhava, estudava E dá e fazer fazia a faculdade. faculdade. Me explica como é que era a tua rotina aí. Acordava que horas e tal? Ó, Qual o momento que tu estudava? Como é que tu maximizava esse 15% que tu tinha? ó, quando eu teve esse momento que eu parei de estudar, né? Foi aquela queda que eu falei que eu tive que me reconstruir. A gente fica naquele estado de luto, sem saber o que fazer, né? Eu não tava aceitando aquela situação. Sim. Quando eu aceitei a situação, comecei a trabalhar com o senhor aqui, eu ficava na jornada de 8 horas, né? Aí eu vinha pra cá, chegava às 8 horas aqui, daqui eu ia direto pra faculdade. Ficava das 7 até as 21h30. Aí chegava em casa, jantava e começava. É, nesse processo eu comecei a tomar muita cafeína. Eu não dormia direito. Eu ficava das 10 horas, 10h30 até 1h30 da manhã, estudando. Esse era o tempo que eu tinha. Eu tinha que fazer esse tempo render como se eu estivesse estudando 8 horas por dia, que é o que a maioria dos candidatos estudam. Só que é aquela questão. Eu estudar 2 horas com eficiência, eu conseguia bater esse cara que está estudando 8 horas. Foi o que eu fiz. Eu usei essa bagagem que eu consegui do ano passado e comecei a preencher essas lacunas que eu tinha. Poxa, eu reprovei ano passado por meio ponto na redação. Tinha que treinar a redação, cara. Fazer 3 redações por semana. Só que eu não poderia esquecer que para minha redação ser corrigida, eu tinha que entrar no quádruplo, né? Tinha que ter uma nota suficiente para ter a redação corrigida. Aí, e- aí que entra essa questão dos simulados direcionados que o Stellar proporcionava, né? Fazia todos os nossos To- simulados. Toda semana. E como é que tu corrigia esses simulados? Eu sempre fazia no domingo, né? Eu já simulava todo o ambiente da prova. A prova era, acho que era 1h30 que começava, né? Todo domingo, 1h30 era sagrado. Fazia o simulado Já no dia e no horário, no dia do exatamente. horário. Porque quando eu chegasse na prova, pra mim ia ser mais um simulado, cara. Eu tô aqui Sim. fazendo só um simulado. Aí eu tinha que ter o controle desse tempo, e o simulado é importante pra isso, pra ter o controle do tempo, eu vou fazer por onde eu vou começar. Eu vou começar por aqui, eu vou fazer redação em tanto tempo. Essa é a importância do simulado. Uma dica para vocês que vão fazer: comecem por onde vocês são bons. Porque quando a gente começa por onde a gente é bom, por onde a gente sabe, poxa, eu acertei aqui, a moral da gente eleva. E isso é muito importante no dia da prova. Eu começo aqui por uma questão que eu não sei, tô indo mal. Psicológico é muito importante para a prova. Muito importante, muito importante. Cara, é isso, ó. Vocês estão percebendo como ele era profissional em fazer simulado. Ele escolhia o mesmo dia e o mesmo horário para simular as mesmas condições do dia da prova. Ou seja, cara, é um estudante de alta performance faz isso. Você se prepara, você com certeza você falava ali com a tua esposa, ó, nesse horário aqui, não Me me deixa. deixa aqui. Era assim que tu fazia Desse também. jeito. Eu me trancava, trancava a porta do quarto para ela não me incomodar. Porque quero ou não, a gente tá em casa, Sim. olha, amor, isso aqui e tal. Mas eu não. Deixa de mão. E tu fazia exatamente ali aquelas horas. Porque assim, cara, quando tu vai fazer um simulado, quem não tá acostumado, dói a coluna,
dói a bunda, dói a posição, aí tu quer levantar, tu não tá acostumado com aquilo, teu corpo tá se adaptando àquilo ali. Então tu tem que fazer, tu tem que te colocar nessa situação pra tu te acostumar àquilo ali. Exatamente. E assim, é muito fácil, capitão. Assim, para quem tá estudando, eu pegar e responder uma questão isoladamente. Eu vou pegar só uma questão e vou responder. Eu, por exemplo, se eu fosse pegar a prova da UEMA para eu responder aqui, eu vou responder questão por questão, eu gabaritava. Só que tu respondeu é o conjunto da ópera. Tu vai chegar na questão desgastado. Quantas pessoas quando chegam em casa depois vai corrigir a prova, poxa, essa questão eu sabia. É aí que tá, é aí que tá essa inteligência emocional na hora da prova. Aí tu vai construir isso com um simulado, a Exatamente. estratégia que tu Porque vai uma usar. uma coisa é tu fazer 10 questões aqui de um assunto que tu acabou de assistir a Uhum. aula. Pô, tu vai acertar, tu acabou de assistir a aula, tu vai para as questões e tu vai acertar. É mais fácil tu acertar um número maior. Outra coisa também totalmente diferente de simulado é tu pegar, responder o simulado durante a semana toda em horários diferentes. Pô, tu tá descansado, Exatamente, não vai né? fazer ele todo. E outra coisa, o que eu fazia também, eu fechava, fazia o simulado no domingo, né? Aí eu, na segunda-feira, depois de corrigido, né? Eu ia ver onde eu errei. Aí durante a semana, eu ia estudar os conteúdos que eu tava com mais dificuldade desse simulado, entendeu? Hum. Aí eu tentava fazer isso toda semana. Então aí durante a semana tu já fazia a tua correção de erros. Isso. E, por exemplo, tu pegava as questões, tudo que tu errou e aquelas que tu acertou também, tu corrigia Ah, eu na dúvida. tinha aquela questão assim que eu. Tem aquela questão que eu acertei porque realmente eu sabia, tava com confiança, e tem aquela questão que tu acerta na sorte. Isso, Sim. isso acontece, isso salva às vezes na prova. Inclusive, na UEMA, eu consegui encontrar um padrão do gabarito, né? Eu consegui acertar duas questões chutando com esse padrão de gabarito. Porque ela tem um padrão que, por exemplo, isso aqui é dica Ó, inédita, né? bizu aí, bizu. Eu Ela, até tô até que atento aqui é, pra saber. em algumas fileiras de 5 questões, ela repete, por exemplo, A, B, repete o B, C, D. Fica por exemplo, sem um E repete duas alternativas, entendeu? Aí nesse processo eu consegui acertar duas questões. Porque Tu encontrou um padrão que isso, tava se repetindo ao longo da... desde quando ela mudou para ficar só uma fase, tem mais ou menos esse padrão. E assim, isso é importante, né? Né, eu vou sair fazendo isso na prova toda, não. Isso é para aquele cara que ele tá com dúvida em duas questões. Por exemplo, tô em dúvida na questão A e B. Eu vou marcar B porque eu sei que a A já se repetiu, entendeu? Eles tentam ali não ficar sempre em uma questão, Isso, né? Entendi. Aí tu vai olhar, mas também tu tem que ter certeza das outras, né? Tu exatamente. tem, não adianta Por o isso que cara. eu não faço isso de qualquer jeito, É, não. o cara que não sabe nada, ele não vai fazer isso aí, porque ele tem que ter a certeza das demais pra ele ver, pô, essa daqui eu tenho certeza que é isso, então ele vai ver ali que vai ter que ter uma mudança ali no gabarito, né? Exatamente. É inteligente E, isso. e assim, gente, é importante eu conhecer a banca. Tem muita gente que não conhece a banca. Inclusive, não, o pessoal perguntar, tem peso as matérias na UEMA, não sabe nem como é calculado, como é feito o cálculo da nota, né? Exatamente. Qual o bizu que tu daria pra essa pessoa? Lê edital, cara. Se tu me perguntar item por item do edital, sei de trás pra frente, de frente pra trás, tem que conhecer. Exatamente, porque tu conhece, né? Tu conhece como é calculado a tua nota, por exemplo, né? A nota da UEMA, ela não tem peso, mas dependendo da prova, dependendo do nível da prova, um núcleo de conhecimento vai Vai te valorizar, vai colocar, vai valorizar. valorizar a tua nota mais do que outros, né? A gente vê isso principalmente em exatas, né? A gente podia até fazer um vídeo E mostrando como é, linguagens como é que também. funciona, né? Sim. Inclusive, eu vou até fazer um vídeo mostrando como é esse cálculo. E lá, se vocês for ver o edital, vocês vão ver uma fórmula bem complexa, Complicado, né? bem como somatório da raiz e tal. Mas, em resumo, ela diz que, em resumo aqui para vocês, se tu acertar mais questões daquilo que a maioria tá errando, tu vai te dar bem. Exatamente. E geralmente a galera tem dificuldade Geram, em ó, a média que eu fiz linguagem. desses anos em linguagens é 7. O pessoal acerta 7 questões de 20. Ou seja, se tu conseguir tirar uma nota acima de 12, tu consegue ter um desvio muito alto, entendeu? Tua nota consegue valorizar legal. Isso em exatas, no caso. Exatas. Já em humanas, tu vê que É um pouco maior a é média dos maior. candidatos. Porque assim, a tua nota ela vai ser subtraída pela média dos candidatos e dividida pelo desvio padrão, que é um, que é um que é um número que a gente vai obter também por uma variável dessa média. Aí isso vai ser somado, multiplicado por 100 somado por 500. Ou seja,
Se a tua nota for menor que a média, tu já vai ser descontado desses 500, entendeu? Aí tua média vai ficar abaixo dos 500 e vai ser difícil tua aprovação. Aí muita gente vem me perguntar assim: "Capitão, pro próximo ano eu tenho que fazer quantas?" Cara, não tem como a gente falar algo preciso, porque cada prova é de um jeito. E, a, As pessoas mudam, e, a- às vezes, e assim, pelo estudo que eu tenho feito desses últimos certames, tá ficando mais difícil. cada vez. Tá? A prova tá vindo mais difícil, né? E as de nós estão sendo mais altas. Também, exato. E não sei se tu percebeu, a UEMA, antes ali em 2018, 19, vinha mais fácil, exatas. Sim. Depois ela ficou bem mais difícil. Principalmente depois que acabou essas duas etapas, né? Ela veio com uma prova objetiva bem Porque mais difícil. condensou, né? Quando a gente tem um número Sim. maior de questões, é um pouco mais fácil. Mas quando diminui, é como se eles tivesse condensado o mesmo conteúdo e ficado um pouco mais difícil. Cara, isso são detalhes que você não vai pegar assim. Tu tem que ler o É um edital, processo, é. tu tem. E outra, tu tava em contato com, Com a né, galera, com a galera, né? E aqui dentro do Stella, trabalhando aqui ainda, os professores. ele conversando com os Eu professores. fui privilegiado, ó, porque eu chegava no, só os craques. Aí tem o Diego Sucesso, tem o Fernando, Fernando, professor Mais. Responde essa questão pra mim aqui. Enchi muito o saco dessa galera aí, ó. Vieira. Vieira sabia muito, pô. Vieira me emprestou um livro dele de física moderna. E geralmente o Vieira ele sempre acerta as Certo, questões, né? Vieira é muito bom, velho. E Jorge Gama. Então, assim, muita coisa desses bizu que tu pegou assim, Era aqui, querendo ou não, conversando com o professor, que os professores sabem tudo, cara. Os professores aqui, né, tem cara? anos de experiência, né? Tá doido. Os caras lá, eles dominam essa prova, sabem exatamente. E a prova da UEMA, tu percebe esse padrão. Tu Exatamente. conhece, tu vê que tem um padrão ali, né? Ah, de determinado questão aqui de cinemática, vai ser cobrado isso aqui, se for de MUV. Se for a parte de mecânica, é isso aqui que pode cair. Então ela segue um padrão. Ela segue um padrão que se repete. E tu Eu, não vai estudar de forma o aleatória. professor Fernando ele criou até um gráfico, né, dos assuntos mais recorrentes em biologia. É aquilo que cai. Ecologia É, sempre cai de praxe. parece que não caiu nessa última, né? Mas sempre cai. Caiu uma questão, Caiu uma de questão de ecologia. sucessão ecológica. Ah, Inclusive, eu fiquei muito mal porque eu errei essa questão do gabarito. quando Questão enxerga fácil. uma que a gente Doído, ó. é doído, né, cara? Mas e como é que foi nessa que tu passou, né? Nessa que tu passou. Tu montou aí a tua. Como é que tu fazia, mas tu fazia em 2 horas, né? E nessas 2 horas que tu tinha pra estudar, olha aí, pessoal. 2 horas que tu tinha pra estudar. Durante a semana. Durante o fim de Dura- semana tinha um pouquinho mais de tempo. Ah, entendi. Ó, muita gente pergunta, quantas horas será que eu consigo estudar com 3 horas? Olha aqui, a prova tá aqui. Ele tinha, ele trabalhava, ele fazia faculdade à noite. Dava 2 horas era o tempo que tu tinha para estudar e foi aprovado em medicina e CFO, mas também no final de semana era dedicado. O estudando. que que tu fazia nessas 2 horas, assim? Como é que era essas 2 horas? Capitão, assim, é, eu dividi alguns meses. Eu estudava a questão voltada para essas matérias que eu tinha mais dificuldade. Só que quando chegou muito perto, eu tive que estudar só, fazer muitas questões das obras, né? Inclusive, o desvio veio um pouco maior nessa questão de literatura. A prova foi um pouco mais difícil e o desvio foi maior. Então, eu dedicava esse tempo para fazer questão. Aí no fim de semana, que era onde eu tinha mais tempo, eu ia ver onde eu tinha que nivelar e estudar para melhorar, para não cometer o mesmo erro que eu cometi no simulado e nas questões. Entendi. Então, e final de semana, tu tinha mais tempo, aí tu. Em casa. Quantas horas no final de semana? Eu estudava mais um pouquinho porque eu precisava fazer as redações. Eu fazia 2 ou 3 por semana. Aí eu fazia uma redação no sábado e tinha aula de redação também. E via os vídeos que eu precisava, os vídeos aulas que eu precisava para corrigir os erros, né? E fazer a questão. Geralmente, capitão, assim, eu estava 5 horas. 5 horas no sábado, 5 horas no domingo. E no domingo simulado, Já tinha um simulado. que era 6, né? Então, nessas 5 horas já inclui o simulado ou não? Era Não, 5 e mais o simulado? exatamente. Ah, então Só, domingo quase tu passava o dia estudando, então. só que assim, é complicado falar disso, porque chega um momento, cara, por exemplo, eu vou começar a estudar, vou sentar e estudar 8 horas. Chega um momento que teu cérebro não vai mais acompanhar, cara. Tu vai tá só perdendo tempo, porque tu não vai conseguir absorver. E isso é natural, porque o cérebro é um músculo, né? Se tu colocar o músculo, ele fadiga. Então era melhor tu parar de estudar e Exatamente. descansar. Que é um erro que muita gente faz de querer insistir, pô, insistir. Não, não, Eu fazia muito isso. Eu já tava 1 da manhã, eu olhava pro foguete,
Eu queria insistir, mas eu tava, cara, Mas não é não é o teste né, ideal, eficaz, não né? é o ideal. É melhor tu dormir, cara, é melhor tu dormir e descansar. E eu ficava forçando, forçando. Tá perdendo tempo. É melhor tu descansar um pouco. Ontem eu mandei, eu dei uma dica para um rapaz que ele chegava cansado do trabalho e não conseguia, não tinha resultado. Pô, porque aí eu falei pra ele, cara, é melhor tu ir dormir, descansar E e acordar, tipo, 9 horas chegava 7 horas, muito cansado. Dorme 1 hora e meia, acorda, acorda e estuda até 11. É melhor do que melhor. tu ir logo estudar, entendeu? Mas só que assim, quem se vê nessa situação como foi a minha, como é a maioria das pessoas, né? Que precisa trabalhar, precisa do sustento, né? É difícil. Tu tem que ter assim, sangue nos olhos. É aquele querer que chega perto da obsessão, cara. Se não for assim, tu não vai conseguir. Verdade, cara. E quando foi o momento ali que tu foi aprovado? Onde é que tu tava nesse momento? Quando eu recebi a notícia, eu É, tava aqui, tava certo, você aqui nem não. acreditei, cara. Eu mandei mensagem pro senhor, falei, capitão, deu certo, olha, eu não tô nem acreditando. E pra ser sincero, assim, é um sentimento como a gente passa nessas fases mais difíceis, né? É o TAF, psicotécnicos, exames, falta só, nesse momento agora, né? Falta só a entrega de documentos, a gente se vê, a gente nem acredita. Eu falo com o Matheus, que era meu parceiro de estudo, eu falei, cara, a gente chegou aqui, ó, nem acredito. Eu acho que só vai cair a ficha mesmo quando a gente começar o curso. Cara, aí a gente fica lembrando, né, de todos os momentos ali, de dificuldade que tu passou. Porque, assim, eu acho que o momento mais difícil foi aquele momento que tu foi aprovado, né? Conta pra pessoal como é que foi esse momento em que tu foi aprovado e foi para as demais, É, mais por conta da nota. eu fui aprovado no quadro de vagas, fiquei numa posição boa, só que com a redação eu fiquei meio ponto, eu caí, minha redação foi muito mal, não consegui. Eu fiz todas as etapas, acompanhei todo mundo, aí no final todo mundo entrou e eu fiquei. Isso foi um sentimento dolorido. E assim, a maioria dos meus amigos que eu tenho são desse processo que eu Que foi conheci do ano no ano passado. passado, né? Inclusive o padrinho do meu filho é o Cadete Welton, foi um cara assim, que me ajudou muito também. O Elton do Estelar, a história dele tá aqui pra vocês também no canal. Pô, bacana. Eu lembro muito, né, que tu treinava junto com a galera lá. Tipo, eu lembro que tu era o Cliver, o Clive também, Matheus. Matheus e tu, né? Foram para demais fases, ficava naquela assim, pra será que vai dar e tal. E era uma coisa que eu lembro que o senhor falava, os excedentes desse certame aqui vão ser os primeiros do próximo ano. Foi o que aconteceu aí. Clive, Júnior Junho e Mota, Matheus. Júnior. todo mundo já veio aqui gravar o podcast. Semanas passadas estavam aí falando, falaram de ti também, falaram que você do grupo de estudo que vocês É, tinham, que você estava sempre se motivando e tal. Cara, isso é impressionante. Cara, não tem erro, cara. Se você quer passar no concurso, você vai passar, desde que você continue tentando e não pare, aquela frase, né? A gente não faz concurso para passar, faz até até passar. passar. Ó, o Júnior, todos eles aí que ele falou, o Júnior, o Cliver, o Foram Matheus, o foram Pedro, vários anos. Vários anos. bateram na trave. O Cliver, o Matheus estava longe, pô, do ano passado. Ele ficou longe, o Matheus. O Júnior Mota estava um pouco longe também, não foi do ano passado. Todos eles aprovados esse ano. Né? Eu lembro que a gente conversava muito. E aí, capitão, será que vale a pena continuar Continuar, né? e tal? Eu falei pra vocês, cara, é importante porque vocês vão vivenciar esse momento. Aí eu falei, não, pô, bora fazer. Pra vocês. E muita gente subiu, né? Teve gente que subiu, né, do ano passado. Sim. Foi aí que tu conheceu eles, foi aí que tu criou essa amizade, foi aí que tu conheceu mais E, verdadeiramente cada um e deles. é importante também, porque eu já vi o senhor falando no vídeo há muito tempo atrás, o pessoal perguntando assim, cara, eu tô no quádruplo, mas eu tô longe das vagas. É importante eu fazer? É importante, porque foi justamente aí que eu conheci essas pessoas que estavam na mesma direção que eu e me ajudaram a passar, entendeu? Porque ninguém consegue nada, ninguém consegue uma aprovação tão grandiosa sozinho. E isso serve para todas as fases. Sim. Eu tive muita ajuda deles, principalmente no TAF, olha. Cara, isso que a gente vai conversar aqui também. A gente vai Esse conversar assunto agora. polêmico. Esse é um assunto bom pra falar. Passou ali, né? Momento. Conta aí como é que foi. Tu tava aqui no Estelar quando tu soube que foi aprovado. Foi, Tu tava aqui no Estelar. Eu tava, lembro que tu me ligou, eu lembro eu que tu me ligou e tava lá no tal. estúdio. Aí chega aquela parte. Cara, como é que eu vou conseguir fazer os exames? Porque, querendo ou não, precisa de um direcionamento. Sim. Porque são algumas especialidades que é difícil de encontrar aqui, né? Que precisa da questão do RQE. E nem todo médico que consulta aqui em São Luís, ele tem esse registro, né? Que é o RQE.
Aí o senhor conseguiu o contato da clínica lá, conseguiu fazer a parceria para facilitar, né? Sim, pra Porque facilitar pra é galera. uma fase um pouco chata também. Rapaz, uma fase chata isso daí, E, viu? e para você que tá se preparando aí, toda a fase reprova, cara. A gente não pode descuidar. Eu descuidei no TAF, pela graça de Deus, eu consegui voltar no recurso administrativo. Tô aqui pra Porque contar a assim, história. O Pedro, como vocês falaram, quando vocês ouviram a história dele, ele não treinou ao longo, quando ele estava estudando, ele não treinava. Ele Só comendo só fast food, besteira. comendo e estudando e faculdade, e tu se desligou. Não é o correto. Para quem quer passar no CFO, meu amigo, tem que Tem que treinar. treinar. Ó, tu tava com 120 quilos. 120 quilos, cara. 120 Nunca quilos. tinha ficado tão gordo quanto como eu fiquei. Então, quando tu passou, tu tava com 120, 120 120. quilos. Eu sei que tu te desesperou. Tu falou assim, aí agora? Rapaz, capitão, eu não conseguia correr 1 quilômetro. Eu falei, Ingrid, eu não vou passar. E assim, foi uma coisa que o Júnior ele ficou muito chateado comigo quando eu reprovei no primeiro TAF, que eu precisei fazer o retaf, né? Sim. O edital prevê isso. Ele falou, cara, ele me chamou pra conversar. Foi uma pessoa que. Ele me deu a real, né? Cara, como é que no ano passado, que tu tava fora das vagas, tu tava treinando que nem um louco, e esse ano que tu tá com a tua aprovação na mão, só depende de ti, tu faz um vacilo desse, cara. Aí foi aí que eu precisei voltar pro deserto de novo, sozinho, dessa vez, pra poder conseguir treinar com mais intensidade e passar, né? Cara, porque quando você tá com 120 quilos, é muito difícil, pô. Difícil. É por isso que eu tô falando, não deixe chegar nessa situação. Quanto mais você se largar, É é pior. mais difícil, pô, é mais difícil. Porque você, ó, ele não corria mil metros, ele já tava parando, pô. E tu tem só 4 meses. Até pra CFO ainda é um tempo legal. Mas, cara, É difícil, é difícil. você pode se lesionar, porque a intensidade que ele colocou foi muito grande. Hoje, tu tá com quantos quilos? Tu Eu perdeu perdi, eu quantos perdi quilos? 16 quilos, cara. 16 quilos. 16 quilos. Tô com Com di- 104. Então, olha aí, a dificuldade, a intensidade que ele teve, ele poderia ter se lesionado, ele poderia ter acontecido algo ruim. Porque assim, galera, quer passar no CFO? Não adianta. Você tem que treinar e estudar. Não precisa Não treino correr. tão intenso quanto é pra Pois fazer o é, TAF. que também é outro erro que a galera comete, né? Eu vou correr 10 km aqui, tô estudando e tô correndo. Não, cara, isso é Primeiro tem loucura. que focar em passar Tem que primeiro, né? estudar, mas tira ali 2 vezes na semana pra fazer uma corrida. Porque isso aí até diminui a tua ansiedade, melhora ali, você estuda melhor, você dorme E melhor, foi uma você. coisa que eu fiquei refém. A forma que eu tava tratando o meu corpo não é o ideal. Porque eu me entupia de vitamina e de cafeína pra estudar. E isso acabou refletindo nessa quase obesidade que eu tive. Entendi. E como é que foi a tua rotina de treino intenso quando tu começou? Como é que tu fez pra perder esses 16 quilos? Assim, capitão, primeiro tem que fechar a boca, cara. Comer muita besteira. Aí foi uma parte muito difícil. Parar de comer besteira e ter que ter uma alimentação mais saudável, né? Mas assim, eu sempre tive dois fracos, né? Que foi a barra e a corrida. Corrida, é assim, parece que era um leão. Eu tinha que. Eu tinha medo de correr, cara. Porque quando a gente. Pra quem não tem o costume de correr, quando a gente tá muito tempo parado e volta a correr, sente dor na perna, dor na costa, vontade de fazer cocô. É É a verdade. pressão que É é. verdade, a gente tá correndo demais. Aí a vontade que tu tem quando tu vai começar a correr é parar. Aí esse é o erro que eu cometia também, né? Eu parava. Eu perdia pro meu psicológico. Mas aí com os treinos, né? O capitão ele paga um profissional extremamente qualificado para orientar a gente. Eu consegui no retaf, né? Que foi uma tribulação. Foi o pior dia da minha vida. Eu fui reprovado no TAF por uma barra. Não consegui puxar a barra no padrão exigido pela banca, né? E foi assim, eu lutei tanto para conseguir aquela aprovação, consegui e escorrer pelas minhas mãos, literalmente, né? É muito dolorido eu chegar para casa, em casa para dar a notícia. Como é que foi? É assim, eu me senti um derrotado, ó. Eu me senti um perdedor. Foi difícil. Ainda mais assim, uma barra, né? Uma barra. Foi uma passada. Foi uma Foi barra. uma Foi um passada. detalhe de uma barra.
Foi uma passada no queixo, faltava só mais uma e ainda não deu É, certo. E quando chegou em Catu, o Clive veio aqui, ele falou que ele não tava nem querendo voltar pra casa nesse dia. ele me contou essa história que ele entrou Ele no ficava carro, dando ele ficou voltas. rodando. Como é que foi pra tu Caramba. voltar pra casa e contar Aí, que não, foi? eu fui pra casa e a minha esposa, ela tá aqui, né? Ela, não, a gente vai dar um jeito, a gente vai dar um jeito, vai dar um jeito. Isso é importante, né? Tu ter uma pessoa do teu lado pra te, de certa forma, te acalmar. Só que assim, foi o pior dia da minha vida foi aquele. Que eu voltei pra casa assim, sabe quando tu chega em casa, que tu sente que tu não cumpriu o teu papel? Saiu? Foi dolorido isso, ó. Só que isso, eu acho que tudo acontece conforme o desenho de Deus. Nenhuma folha cai do céu sem a permissão do Senhor. Isso serviu para mudar minha mentalidade. Quando eu tive a chance de fazer o retaf, né? Eu fui assim, cara, hoje eu vou quebrar essa barra aqui. Eu fui na intenção de quebrar a barra, mas eu vou sair daqui aprovado. Porque eu não queria ir para casa com aquela sensação de ter sido derrotado, você tá entendendo? Que é muito dolorido, cara. Ó. É, Eu acho que cara. só quem passou por isso sabe o quanto dói. E eu lembro que nesse meio termo, tu também teve uma outra grande vitória, né? Que foi aprovado em medicina. Foi, capitão. E eu nem sabia que tu queria medicina. Eu Ah, nem. mas assim, como são as coisas, né? Essa questão da medicina foi uma ideia implantada pela Francília, que é nossa, foi minha chefe aqui, né? O Aham, sonho dela é ser médica, né? E sim. ela é uma pessoa muito boa em termos de vestibular. Ela é uma pessoa que está num nível extremamente avançado. E se Deus quiser, ela também vai estar aqui Vai sim. contando essa história, essa aprovação dela aqui em breve, né? Eu falei assim, conversando com ela, com o Tenente Coronel Bittencourt, que ele também quer essa aprovação. Falei, cara, eu vou fazer o Enem aqui pra me preparar, assim, até o emocional pra prova da UEMA, né? Foi 2 semanas antes da UEMA, eu fiz. Falei, rapaz, tirei uma nota muito boa na redação, que conseguiu jogar minha nota lá em cima. Vou colocar aqui pra medicina. E foi, eu consegui ser aprovado na segunda chamada, Medicina na UFMA. na UFMA. Pô, bacana. E aí, mas tu vai fazer Quero fazer FSCFO. CFO, que é o meu sonho. Mas tu pensa em lá na frente fazer medicina? Capitão, eu confesso que eu fiquei tentado, ó. Falei, Ingrid, a gente vai largar essa. Porque eu passei pro Campos de Pinheiro, né? Falei, Ingrid, a gente vai arrumar nossas coisas, a gente vai pro interior. Vai pra Pinheiro. Fica perto lá também, né? Aí fica Perto perto da minha da cidade, 2 horinhas cidade. só. E, Mas né, tu ficou ainda fiquei balançado? tentado. Só que assim, co- é, pesou muito o lado, pesou o lado do meu sonho, né? Mas pesou também o lado financeiro. Porque a medicina, ela é muito boa a médio prazo, né? Se a gente acaba de se formar, ainda é um curso que te dá um retorno financeiro muito bom. Só que eu precisava do dinheiro agora, entendeu? Tava com Tava filho, com filha. esposa, tinha que resolver tua vida, né? Só que assim, tem parente que falou preferia que eu fizesse medicina, né? É, né? Porra, cara, tu vai ficar rico. Mas assim, depois tu pode fazer se tu É, quiser. Depois tu te formar, tu vai ter mais tempo, tu pode... Eu conheço vários oficiais vou que estar fazem, fazem com medicina. dinheiro, né? Pra ficar mais tranquilo pra Pois é, educação do meu filho, pra saúde dele. exatamente, pra poder fazer medicina se quiser e passa de novo, tá inteligente. É, capitão. O conhecimento tá aí, né? Talvez vai precisar só dar uma revisada, né? Porque durante esse CFA tu vai ver outras coisas, né? Depois. Então, e depois que tu foi aprovado, cara, eu sei que no TAF ali, né? No RETAF, sei E, que e, foi assim e, um. Capitão Amel, parece assim que eu tirei o peso do mundo das minhas costas, que era uma coisa que tava me assombrando, olha. Mas só que foram os dois, pra quem não sabe, pessoal, a tarefa do CFO é dividida em 2 dias, né? Primeiro dia a gente faz a natação de manhã, aí de tarde tem os exercícios de solo, que é a barra, o meio sugado e o abdominal remador. Aí no segundo dia é a corrida. Eu fui nesses 2 dias com sangue nos olhos, cara. Falei, rapaz, eu vou aqui pra. Não vou voltar pra casa derrotado, não. Vou voltar pra casa um vencedor. E é a melhor sensação do mundo, cara. Ó. E Pedro, e agora, né? Depois que tu já passou, como é que ficou ali teus amigos, família? Eu sei que no encontro de amigos e família, assim, tu tá com a moral lá em cima. É, Pô, aprovado em medicina e CFO. CFO, tu é doido. Capitão, é uma situação até complicada de falar, porque sempre é assim. Pra aquela, é um grupo muito seleto que vai te ajudar, cara, que vai te incentivar. Mas na hora dos parabéns, no tapinha na costa, é até um pouco difícil falar disso, né? Mas aparecem muitas pessoas, né? Pra dar os parabéns. Pessoas que talvez na época nem É, acreditavam, falavam, sabe por que esse cara ainda tá fazendo isso aí? Pra eu, procurar trabalhar e ficar estudando. eu, até, Aconteceu isso contigo? eu era até zoado, cara. É Eu mesmo, tava estudando, o cara quer ser polícia. Chamava de Capitão Pedro. é mesmo. É. Mas assim, Rapaz, quando as pessoas vêm acontecendo, vem a chuva de aplauso, né?
falando assim: "Eu sempre acreditei em você". Mas, assim, eram poucas pessoas que estavam do meu lado. Minha mãe, eu fui criado pela minha mãe e pela minha tia, né? Uhum. Elas foram aquela força motriz que me deu, que financiou o meu sonho, entendeu? Porque não é fácil ficar estudando. Elas sempre acreditaram e hoje elas estão colhendo esse fruto, vão colher esse fruto comigo, né? Caramba, eu sei que como é que foi quando tu ligou pra elas e falou? Como é que foi esse momento? Foi assim, é, foi uma luta muito grande e assim, elas também ficaram nesse momento de êxtase. Eu, ela, minha esposa, né? É difícil até hoje de acreditar, entendeu? Porque elas sabem, né, elas viveram essa luta junto Estavam contigo, né, comigo. viveram esse todos esses momentos de drama ali que E, e, ela, incerteza. e elas estavam assim de longe, né? Minha esposa estava de perto. Via assim, que é um momento que ninguém fala, que ninguém conta, né? Que é a ansiedade que tu sente, que é a dor de tu tá estudando, que estudar dói, cara. É ruim, não é bom. E ela via assim, ela me chamando pra dormir, eu não, tô aqui, eu tenho que estudar, cara. É mesmo, às vezes ela ficava com pena ali de Ficava, ti, né, ficava assim: ela, "Poxa, não, cara, vou vem deitar, cara, deitar, tá vem". tarde. Eu não, vou ficar mais só um pouquinho aqui, só mais essa questão. Por isso que eu tô falando, tudo, se tu colocar na tua cabeça, tu vai conseguir fazer tudo que tu quiser, cara. Se tu quiser emagrecer, tu vai emagrecer. Se tu quiser passar em um concurso, tu vai passar. Se tu quiser arrumar um bom emprego, tu vai passar. Mas só que tem que ser aquele querer perto da obsessão. Tu tem que ser obcecado por isso, entendeu? E é o que a Ingrid sempre falou. Pedro, esse teu sonho aí pra ti é tudo. E assim, eu falando pra um menino que de alguns anos atrás que sonhava ser policial. Eu acho que se eu falasse pro meu eu de uns anos atrás que eu conseguia, eu não acreditaria, entendeu? A gente conseguiu. O que era só um sonho, né? Tá bem perto de acontecer. E assim, de onde quando tu estava, né, passou ali por uma escola pública lá do interior do Maranhão, da cidade de Cururupu, que não teve uma boa base, chegou aqui em São Luís, né, competiu com alunos de escola particular, que teve toda O trabalhando, suporte que trabalhando, estudando, fazendo faculdade e conseguiu disputar uma vaga, né, de um dos cursos mais concorridos. Eu sei que foi muito difícil, mas assim, qual seria a mensagem que tu daria para uma pessoa agora que talvez esteja assistindo esse podcast, talvez esteja pensando em desistir, achando que não é possível, porque talvez ele veio de uma realidade parecida com a tua. Lá, uma escola ruim, não teve base, e acha que só quem passa é quem realmente teve uma excelente, estudou em uma excelente é, escola e tem muito tempo. eu acho que esse recado aqui é para aquela pessoa que realmente está precisando. Que eu tenho muitos amigos que estão nessa condição, né? Que estão muito tempo estudando, estão aspirando essa vaga no CFO, que não é porque não deu certo uma vez que não vai dar certo. E essa é a minha história, né? Não deu certo de primeira, cara. E foi dolorido eu ter que reconstruir os meus pedaços, ter que abrir mão do meu orgulho para tentar de novo. E é isso, não desista dos seus sonhos, porque uma hora dá certo, ó. É isso aí. Ele não desistiu, ele acreditou, ele permaneceu, mesmo com todas as dificuldades, e hoje ele está aqui contando a sua história, inspirando você. E eu tenho certeza que você aí se inspirou muito nessa história e não vai desistir, não vai ser. Olha a quantidade de vezes que, né, Que tudo que conspirava para dar conspirou para. certo, né? Mas é aquela questão, até o que tá dando errado conspira para aquele que é filho do Senhor, né? E o que tu falou naquele momento, né, que tu te ajoelhou, né, no É, banheiro, é uma a coisa, oração, né, cara? capitão, é uma coisa muito. É até difícil de eu conseguir explicar. É, eu li isso na Bíblia, né? Que quando a nossa força acaba, é aí que a força de Deus age. E foi isso que eu falei, Deus não tem mais força, cara. Foi nesse momento, no outro dia, tudo começou a dar certo. Saiu a notícia que eu fui aprovado em medicina, e uma semana depois saiu a notícia que eu fui aprovado no CFO. Ou seja, eu não tinha nenhuma bagagem, não tinha nada, tudo tava dando errado, tudo tava entravado. Eu botei meu joelho no chão, chorei, de coração aberto pra Deus, falei, não dou mais conta. Aí Deus viu que eu não dava mais conta, tinha mais força. Mas Deus só honra quem trabalhou para isso. Exatamente. Não é porque você aí tá aí vagabundando o ano todinho, nunca estudou, vai se ajoelhar agora, vai pedir, vai E conseguir, vai não. daí de mão beijada. Ele estudou muito e passou. E pediu pra Deus. Que às vezes, cara, acontece, às vezes o cara
Tem gente que estuda, estuda, estuda e ainda não consegue. É, eu conheço muita gente que, assim, daqueles 100 pessoas ali que estão ali, todos têm condições de passar. É. Todos, todos, todos. O último colocado ali do quádruplo tem condição E de é detalhe, passar. cara. É detalhe na hora da É prova. coisa, a prova tem que vir pra ti, entendeu? E a fé, cara, realmente ela. Capitão, eu lembro de uma coisa que assim, o cara que tem experiência, ele vai falando se eu ia falando umas coisas assim, no decorrer desse ano, eu fui vendo que tudo que você falou estava acontecendo. Uma amiga minha, ela ia nos treinos sempre assim um pouco desmotivada. Aí o senhor falou uma coisa assim que me marcou muito. Cara, não é porque tu passou uma vez que tu vai passar de novo. Aí às vezes a prova ela veio pra ti. É, Pode ser o primeiro lugar desse ano, mas no ano que vem tu pode não passar. acontece. Aí no decorrer do certame aconteceu uma coisa, foi eliminada, né? No psicotécnico. Aí eu pensei, rapaz, realmente o que o capitão tinha falado era verdade, Carol. Às vezes a prova vem pra gente. E tu tem que agarrar. É, Porque se não agarrar, no outro ano talvez tu não vá nem pro quadro, entendeu? E, cara, quando Deus coloca a oportunidade na tua frente, meu irmão, vai com é, tudo. Entendeu? Eu sei que foi isso que tu pensou na hora. Falei, cara, eu tenho que dar o máximo aqui. Como é que. E o tapa que o Júnior te deu é aquilo doeu. foi E fundamental. é difícil quando a gente tá vendo uma situação dessa. Às vezes a gente só quer ser acolhido. Pô, eu queria ouvir uma palavra boa aqui pra ver. Aí eu levei um tapa de manhã, de tarde eu levei outro tapa. Aí eu pego, cara. Às vezes a gente fica. Até eu entendo, né? Às vezes a pessoa que não recebe isso de forma positiva, mas eu Sim. tentei absorver o máximo pra mim, né? E esse momento de dor foi o que fez eu passar. Eu tinha que realmente ver o que eu queria pra minha vida, cara. Aí ele chegou e conversou pra mim, cara, não acredito. Ele me falou depois que eu passei, né? Ele fala assim, rapaz, eu falava com os meninos aqui, que foi o Clive e o Matheus, Pedro, com um filho pequeno pra criar, não acredito que ele vai fazer isso com ele mesmo. Aí foi. Quando ele passou, quando eu passei, ele falou isso pra mim. Mas realmente tudo que ele disse foi verdade, né? É. E você aí não desista, continue focado no seu objetivo. Um dia você vai estar aqui contando a sua história, assim como o Pedro tá, né? Passou por vários momentos de dificuldades. Hoje ele está aqui contando a sua história de aprovado em medicina, aprovado no CFO. E todas aquelas pessoas que duvidaram hoje estão, né, Tem que batendo aqui, ó, no ombro. Parabéns, eu sempre que sempre apoiei. acreditei em você. Eu sempre acreditei em você, O senhor é viu? um cara que eu tenho que agradecer. O senhor abriu as portas pra mim quando eu tava no momento mais difícil, que foi com aquela reprovação e meu filho vindo. O senhor abriu a porta da sua empresa e hoje nós somos, digo que o senhor é meu amigo, por tudo que o senhor fez. E não só nesse sentido financeiro, o senhor me ajudou muito durante as fases. Todo dia eu mandava, capitão, e aí? É questão dos recursos que o senhor me ajudou. Todo dia enchia Mas seu saco. é muita história, né, cara? Mas, cara, eu gosto demais, porque eu vejo como. Eu lembro como era difícil, né? A gente se sente ali muito sozinho, né? Às vezes, quando a gente tá num momento desse, a gente se sente perdido. E, E nem todo cara, mundo tem essa empatia que o senhor tem, de ver que, pô, o cara veio do mesmo lugar que eu, pobre, não tinha uma vida financeira estável. Se eu conseguir entender isso e tentar ajudar, né? Que eu não sou a única pessoa que tem acontece do senhor. Isso é muito bom, acho que é muito gratificante pro senhor, né? é muito gratificante a gente ver vocês alcançando o objetivo de vocês. Ver, ó, teu filho hoje, daqui a alguns anos, ele vai ter toda uma É, estrutura, né? Que tu não teve, tu vai poder pagar uma escola melhor para ele, plano de saúde, isso plano de é importante. saúde, tu vai comprar é, coisas para ele, vai poder viajar com a tua esposa. Cara, isso é magnífico. Lembro, e olhar para trás a tua história, de onde tu veio e onde tu vai estar. É muito massa isso. É muito massa ver a transformação que acontece na vida da pessoa através da Através da educação. educação, isso. Isso é fantástico. E eu só agradeço a Deus por ele ter me dado a oportunidade E de conversando com o senhor viver, aqui, né? quando o senhor De funcionário, viver. eu via muito isso, né? Que o senhor sempre acreditou na educação. Transformou a Sim, sua vida, né? com certeza, com certeza. E você aí que está assistindo, continue focado. Inclusive, abriu uma vaga de emprego aqui no Estelar. Pedro saiu agora, né? Saiu do Estelar, abriu mais uma vaga. E vamos precisar de pessoas boas assim como você, Pedro, que ajudou demais a gente aqui, Vamos lá, né? né, capitão? Vamos Ajuda nas edições, na edição de material, é um tudo aqui, né, cara? Pra tudo isso aqui acontecer, ó, ter toda uma equipe por trás, né? rapaz, tem muita gente boa, boa aqui por trás que faz isso aqui acontecer. A esposa dele tá aqui, ó, nesse momento tá acompanhando aqui. Ela sentiu toda a dor desse sonho, porque é o sonho dolorido, cara. É E é dolorido, isso, se o sonho não for dolorido, é porque o sonho não vale a não pena. vale a Teu sonho pena. pequeno.
Eu sou muito fã do cantor Chorão. Ele dizia que você é do tamanho do seu sonho, né? Então, sonhe alto. E quem diria, né? Quem diria que eu estaria aqui um dia? Eu sonhei lá atrás, cara, ó. É assim, passa um filme na nossa cabeça. Continuem focados no seu objetivo, que um dia será você aqui também, aprovado, contando essa história em nosso Stellar Cash. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, cara.